Portas lógicas e álgebra booleana, teoremas booleanos, parte 3. Vimos nos vídeos anteriores 8 teoremas, todos eles usavam uma única variável. Agora nós vamos ver teoremas com duas variáveis. Teorema 9 diz que se a gente fizer a operação OR de x e y, é a mesma coisa que fazer a operação OR de y e x. Isso quer dizer que numa operação OR, tanto faz a ordem das portas. Mesma coisa para a porta AND, este é o teorema 10. Se nós fizermos a porta AND de x e y, é a mesma coisa de fazer a porta AND y e x. A ordem não altera ali o resultado. Teorema 11, distributiva. Se nós fizermos aqui a operação OR de y com z e o resultado fazer uma outra OR com x, é a mesma coisa do que fazer primeiramente a operação OR de x com y e o resultado fazer com a operação OR com a z, que é a mesma coisa de fazer uma OR de 3 entradas. Teorema 12. Se nós fizermos uma AND de de y e z, e o resultado disso fazer uma AND com x, é a mesma coisa do que fazer primeiro a operação x AND y e o resultado fazer uma AND com z, que é a mesma coisa fazer uma AND de 3 entradas, sendo elas x, y e z. Teorema 13. Se nós fizermos uma operação OR de y e z e o resultado fazer uma operação com a operação AND com x, é a mesma coisa do que fazer x AND y OR x AND z. Distributiva. Aqui é a mesma coisa, nós temos uma lei de distributiva, fazer essas operações aqui de OR e AND é a mesma coisa do que fazer essa distributiva, xy, xz, xy, WY, WZ, XY, XZ, que está aqui. Isso daqui nós temos aqui leis associativas e leis distributivas, semelhante ao que nós temos na álgebra convencional. Teorema 15. O teorema 15 diz que a operação OR de x com xy é igual a x. Vamos dar uma olhada nisso depois com calma. E o teorema 16 tem esta expressão aqui, x ou x barrado y é igual a x ou y. E o 17, x barrado ou xy é igual a x barrado ou y. Esses três últimos teoremas, até deixei um espaço aqui para destacá-los, eles não têm equivalentes na álgebra convencional. Enquanto esses daqui têm, a gente faz isso já na álgebra convencional, esses três aqui só existe essa veracidade na álgebra booleana. Na álgebra convencional a gente não tem estas igualdades aqui. Isso daqui só é válido na álgebra convencional. Estes são 17 teoremas que nós vimos. Vamos ver aqui como provar um teorema através de um exemplo. Exemplo. Prove que o seguinte teorema é verdadeiro. Trata-se do teorema 17. Vamos provar se ele é de fato verdadeiro. E o método que a gente vai resolver este exemplo vai servir para provar qualquer um dos outros teoremas que a gente viu e que a gente vai ver ainda. Prova do teorema. Como é que a gente prova este teorema aqui? Nós vamos fazer tabela verdade dos dois lados da equação. Ou seja, eu quero provar uma igualdade. Este lado da equação aqui eu vou chamar de, digamos, letra M. E este lado aqui, letra P. Temos dois circuitos. Se as tabelas verdades do lado esquerdo e do lado direito da igualdade forem iguais, nós temos que esse teorema é verdadeiro. Eu vou levantar a tabela verdade agora dessas duas expressões aqui. Aqui no final vou ter letra M e aqui no final vou ter letra P. Se essas duas colunas aqui forem iguais, isso significa que o teorema é verdadeiro. Entradas, olhando o lado esquerdo da equação. Quais são as entradas? X e Y. Vou listar todas as possibilidades, usando aquela técnica. 0, 1, 0, 1. Aqui eu dobro 2 zeros, 2 uns. Mesma coisa. 0, 1. Tabela verdade. A gente começa listando todas as possibilidades. Vou levantar a tabela verdade primeiro do lado esquerdo da equação. Preciso de uma coluna auxiliar aqui, chamada x barrada. Basta pegar a primeira coluna e inverter os bits. Era 0, virou 1. Era 1, virou 0. Vou fazer aqui uma coluna intermediária, que se chama x AND y. Vou fazer a operação AND das duas primeiras colunas. 0, 0, 0 e 1. E finalmente o M é a operação OR
dessas duas colunas que eu acabei de escrever. Nós vamos ter 1, 0 e 1. Levantou a tabela verdade do lado esquerdo, deixa ela guardada. Agora vamos fazer a tabela do lado direito da equação. Neste caso eu preciso de uma coluna auxiliar, xi barrada, basta inverter os bits da primeira coluna. E aqui a letra P é a operação OR dessas duas colunas aqui. Nós temos 1, 0 e 1. A pergunta que fica é, a coluna M é igual à coluna P? Se for sim, então a resposta aqui é sim. O teorema está provado, o teorema verdadeiro. Esta é a maneira que a gente prova qualquer teorema na álgebra booleana. Basta levantar a tabela verdade do lado esquerdo, do lado direito. Se essas colunas forem iguais, elas são... o teorema é verdadeiro. Isso pode ser aplicado para qualquer um dos 17 teoremas que nós vimos até agora e os dois seguintes que nós vamos ver no próximo vídeo. Aqui acaba este vídeo.